quinto áudio da segunda série sobre a breve historicidade do estado de Goiás. E no áudio anterior nós falamos da fundação de Goiânia, do ato onde Dr. Pedro Ludovico Teixeira lançou a pedra fundamental no ano de 1933, no dia 24 de outubro. Mas aquilo foi um ato humano, religioso, com várias caravanas. Porém, aqui eu vou passar para vocês o dia oficial em que Goiânia se tornou, através de um decreto, a capital do estado de Goiás. Pois bem, foi no dia 2 de agosto de 1935, através do decreto estadual 327, foi criado o município da nova capital do estado de Goiás. E aqui vem o detalhe. Nós falamos, e daqui a pouco eu vou observar um pouco sobre, na época, a cidade de Campinas. Até um dia antes, ela existia. Porém, através desse novo decreto, Dr. Pedro Ludovico, eu vou ler aqui e passar para vocês algumas observações. Ele fez uma junção de Campinas com Goiânia. E aí, nesse mesmo decreto, 327, Dr. Pedro Ludovico modificou a geografia ainda mais da região. Porque aí ficaram fundidos os atuais municípios de Campinas, ao tanto que era grande, Hidrolândia e parte dos territórios de Anápolis, Bela Vista e Trindade, que também passaram a constituir o município de Goiânia. Então não foi só Campinas que foi incluída a partir daquele momento como bairro ou pertencente à nova capital do estado de Goiás, mas também parte de territórios da cidade de Anápolis, de Bela Vista, de Trindade, que se constituíam a partir desse decreto do dia 2 de agosto de 1935, da cidade de Goiânia. Mas, assim, de uma forma breve, falar sobre Campinas, que antes era uma cidade e se tornou bairro de Goiânia em 1935. E esse ano de 2020, nós comemoramos a fundação de Campinas, agora bairro, com 210 anos de história. Então, Campinas, ela que foi extremamente importante na construção de Goiânia, por isso que vários eventos são feitos lá, os colégios são muito conhecidos da cidade de Goiânia, são de lá, como também o Colégio Santa Clara, que está aqui desde as primeiras décadas da cidade de Goiânia. Ela que foi primeiramente povoada por mineiros, então esses mineiros saíram da cidade de Pilar de Goiás, e o intuito deles era qual? Explorar e tentar achar o ouro. E a época que eles vieram aqui, exatamente no século XIX, data-se no ano de 1810. Então, por isso que eu falei que hoje Campinas tem 210 anos de história. E aí, a partir do seu descobrimento, do início do povoamento daquela região de Campinas, ela veio se tornar um arraial de Campinas em 1810. Depois, em 1853, ela se tornava freguesia, mas ela era parte da Vila do Bonfim, hoje cidade de Silvânia, correto? E essa região foi uma daquelas que tiveram cotadas para ser a região da nova capital, como eu disse no áudio anterior. E aí depois, em 1907, Vila. Então, primeiro Arraial, depois, em 1853, Freguesia, em 1907, uma vila, só que aí ela já não era
já não estava sob a jurisdição de Vila do Bonfim ou Silvânia, mas sim da jurisdição de Barro Preto, hoje Trindade. E depois, em 1914, ela foi municipalizada, largando de ser uma vila e uma jurisdição de Trindade, na época, Barro Preto, para se tornar uma cidade em 1914.